Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, iniciando um semestre letivo que seja de muita saúde, de muita paz, de muito êxito para todos nós. Tá bom? Vamos começar estudando, então? Então, semestre passado a gente falou muito de gramática, né? E hoje eu queria começar com vocês falando sobre interpretação de texto. Sabe por quê? Porque se a gente parar para analisar, tudo é interpretação. A gente vive interpretação no dia a dia, o tempo todo. Quando a gente dialoga em casa, quando a gente escuta uma piada, quando a gente escuta um discurso político, quando a gente vê uma propaganda, tudo é interpretação. Então a gente precisa estar atento, certo? E outra, no vestibular, várias questões de interpretação de texto. Então a gente tem que se habituar, não tem jeito. A gente precisa aprender a interpretar, a gente precisa aprender a observar detalhes dos textos, de qualquer gênero, para a gente poder conseguir lá na hora marcar a opção correta, né? Então hoje nós vamos falar sobre a identificação de pressupostos implícitos. O que é isso, professora? Pressuposto. Pressuposto. Olha a palavrinha, né? Então é a circunstância, tá? Ou fato considerado como antecedente necessário para outra coisa acontecer. Então é a ideia da qual a gente parte. Isso é um pressuposto. Implícito. A gente usa essa palavra, né? Isso está implícito, isso está implícito. O que é implícito? Então, é o que está subentendido. Alguns professores na internet, a gente também vão utilizar a palavra subentendido. Porque o que está implícito está subentendido. E isso acontece demais nos textos. Às vezes a gente diz uma coisa, que quer passar uma ideia, mas deixa implícita outra. E às vezes a gente discute por conta disso, porque a gente não entende. Às vezes o sujeito está dizendo, eu te odeio. E a gente entende que odeia, mas na verdade ama. Não é assim? Então a gente precisa começar a identificar esses pressupostos e esses implícitos dos nossos textos. Bom, vou dar um exemplo para vocês. Olha, vou chegar para cá. João parou de fumar. Isso é um fato. Eu estou contando para vocês. Gente, vocês não acreditam. João parou de fumar. De que ideia eu estou partindo? Olha só. Se ele parou de fumar, é porque ele fumava antes. Não é? Então, quando eu digo parou, essa é uma marca de pressuposição. Porque quem para é porque fazia antes. Então, eu parto do pressuposto de que ele fumava. Tá certo? Olha, nessa outra frase. Felizmente, João parou de fumar. Olha lá. Felizmente, João parou de fumar. Quando eu digo felizmente, eu estou deixando aí implícita uma visão minha sobre o assunto. Ou seja, eu considero positiva a atitude. Então, felizmente, João parou de fumar. Eu considero positiva. Isso está implícito. Como está implícito? Pelo uso dessa marca aí, ó. Felizmente. Certo? Vamos olhar outro texto? Olha, essa tirinha. Devagar, né? Olha, o marido da Irma parou de beber. Aí o segundo quadrinho diz assim, sinto muito. Quando é o enterro? Amanhã. Ora, o que a gente tem aí nessa tirinha? E olha, vamos combinar que as tirinhas são um campo vasto para a identificação de pressupostos implícitos. E caem direto no Enem, o tempo todo. Então, para comigo e observa. O marido da Irma, tô lá tomando meu chazinho. O marido da Irma parou de beber. Aí a resposta dela não é, foi, que bom. Porque se parou de beber é uma coisa positiva, né? E aí eu vou dizer assim, por que parou de beber? Não, parou porque ele morreu. Ela parte do pressuposto de que ele só pararia de beber morrendo. Aí faz sentido a tira. Se a gente não levar em conta
os pressupostos, muitas vezes a gente não vai entender a piada, a gente não vai entender as tirinhas, porque a gente precisa estar atento a isso. Então, vejam só, sinto muito, quando é o enterro? Só foi possível chegar a essa conclusão porque ela tem um pressuposto de que ele não pararia de beber se não morresse. Em vida, isso não aconteceria. Entende? Aí a gente consegue brincar com as palavras. Entende? Mais uma tirinha, ó. Qual é o segredo para um casamento perfeito? Diz a filha. E aí, a resposta da guru. Case com um homem que não coma muito, não beba ou jogue, nem fique na rua até tarde, ou faça bagunça na casa, e terá um casamento perfeito. Aí a égua já responde, né? Em outras palavras, case com um homem morto. Aí vamos entender? Fala, deixa eu falar uma coisa antes. A gente pensa assim, qual é o humor da tira? Aí fala assim, não tem humor nenhum, não achei graça. Gente, achar graça é uma questão muito pessoal, né? Se você não tiver de bem com a vida, você não vai achar graça em nada. Você vai a um show de comédia e você não vai dar uma risada. Você ainda vai olhar para a cara das pessoas que estão rindo e falar assim, sem noção, rindo, olha, de bobeira. Por quê? Porque você está mal-humorado. Então, quando a gente fala em humor de uma tira, de um texto, a gente não está perguntando se você achou graça ou não. A gente está procurando observar que mecanismos foram levados em conta ali para estabelecer, né, uma relação. Então aqui, ó, fala das qualidades de um homem, né? Não fazer bagunça, não jogar, não beber, não comer muito, para ter um casamento perfeito. E aí eu pergunto para vocês, vou dar um tempinho para você me responder. De que pressuposto sobre os homens, está escrito aí, ó. De que pressuposto sobre os homens a Elga parte? Existe homem assim? Não, por isso que ela diz, né? Case com homem morto. Porque assim, vivo, não existe. Né? Agora, que opinião sobre casamento fica implícita? Para e pensa. Porque ela está querendo um casamento perfeito, né? Então, se ela diz case com homem morto, isso também não é possível, né? A gente casar com homem morto. Não dá. E aí, que opinião sobre o casamento fica implícita? Ou seja, não está aí dita com palavras, mas a gente consegue inferir. Aliás, o que é inferir? Concluir. Entender. Isso é fazer inferências. É um outro termo que você vai precisar usar, né? E entender nas questões. Várias vezes vocês vão ver, fazer inferências. O que você pode inferir, ou seja, entender, concluir daquilo. Né? Então, que opinião sobre casamento fica implícita? Você pode inferir aí diante dessa tira. Acho que não existe casamento perfeito. Porque se não existe aquele homem lá, não existe um casamento perfeito. Entende? Olha, hoje a gente está aqui só fazendo um convite. Só fazendo um convite. Observa no teu dia a dia pressupostos implícitos. Observa. Nos diálogos em casa. Bom, uma situação normal. O telefone toca. Aí a mãe está no banheiro. Aí você fala assim, mãe! Aí ela responde, estou no banho. Fica implícita ali o seguinte, não posso atender agora. Entende? E é uma coisa do dia a dia. E muitas vezes a gente está distraído, a gente não leva isso em consideração. Você fala, mamãe, está tocando. Pra caramba, não posso atender. São as ideias implícitas. Né? Então, preste atenção. Eu costumo dizer, já devem ter cansado disso, que a língua portuguesa está no nosso dia a dia. E a comunicação se estabelece a partir do momento em que a gente entende as relações entre esses elementos. A gente já falou sobre isso. Emissor, receptor, contexto, mensagem, canal. Não é isso? Então, fica atento. Fica atento agora também ao que não é dito. A gente até diz no dia a dia, está nas entrelinhas. Entrelinhas. O que é isso? É o que está implícito. Percebe? Então, fica aqui o meu convite hoje. Né? Para que vocês gostem dos textos. Vocês muitas vezes leem. Aliás, quando criança, né?
lê-se muito história em quadrinho. E aí? Passa a fazer isso também, nos jornais, nos sites que você frequenta. Não fica só na rede social, vendo bobeira, não. Quando aparecer ali um meme, estuda. Qual é o pressuposto? Qual é o implícito? Percebe? Faz isso no teu dia a dia. Sabe por quê? Eu vou repetir. Já falo isso sempre. Falei várias vezes. Quando chegar lá no Enem, na prova, que você tem 90 questões para responder, você precisa de tempo. Se você não tiver prática para identificar, por exemplo, os pressupostos implícitos, meu amor, vai ficar faltando tempo para responder a várias questões. Você vai demorar para fazer. Então, se acostuma. Beleza? Olha, passe a observar nos discursos diários, nas trocas, né, do cotidiano e treine também ao ler textos diversos e ao resolver questões específicas. Vou mandar para vocês também um material em anexo com esse conteúdo mais explicado, com exercícios e tem também no site para você fazer, e está valendo ponto. Então responde lá, em tarefas. Tá bom, meus amores? Hoje foi curtinha, né? Falei pouco. A gente está voltando, ó. Tô dando um fôlego para vocês. Semana que vem a gente vem com matéria nova e a gente se vê com muito amor. Tá, ó. Um beijo. Fica com Deus.